Olá, sou o professor Leandro e vamos para mais uma aula de física. Nesta aula, vamos falar sobre a aplicação das leis de Newton, mais precisamente, sistema de blocos. Mas antes da aula, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e já aproveita e deixa o seu curtir. No final do vídeo, deixe seu comentário também para que eu possa entender se você está compreendendo essas aulas ou não. Beleza, moçada? Vamos em frente. Esta aula será a resolução de exercícios sobre sistema de blocos. Começamos então pelo primeiro. Uma força horizontal de 10 newtons é aplicada ao bloco A, de 6 kg, o qual, por sua vez, está apoiado sobre um segundo bloco B, de 4 kg. Se os blocos deslizam sobre um plano horizontal sem atrito, então veja que esse aqui é um problema, que ele é sem atrito. Qual a força em newton que um bloco exerce sobre o outro? Bom, gente, para resolver esse tipo de problema, eu aconselho vocês a separar e fazer os desenhos dos blocos, tanto o bloco A quanto o bloco B, separadamente. Vem aqui, desenha o bloco A, certo? E aí vem aqui embaixo, ó, e desenha também o bloco B. Por que nós vamos fazer isso? Para representar as forças em cada um de forma mais visível. É claro que aqui é o seguinte, se nós pegarmos cada bloco, né, nós vamos ter o peso, né, do bloco A para baixo, nós vamos ter o peso do bloco B para baixo, né, o peso aqui, nós vamos ter também a normal, né, do bloco B para cima, a normal do bloco A também para cima, tá certo? Então tem, além das forças horizontais, tem essas forças aqui, mas nós vamos usar mais aqui para a força resultante as forças que são as horizontais. Bom, no bloco A, nós já sabemos que o problema deu uma força de 10 newtons. Então, eu vou desenhar essa força de 10 newtons no bloco A. E vou escrever aqui, força F igual a 10 newtons, certo? O problema quer saber qual é a força que um bloco exerce sobre o outro. Então, você vem aqui no desenho, para facilitar um pouquinho, e faz. O A está fazendo uma força sobre o B. Chamamos essa força de força AB, que o A aplica em B. Ao mesmo tempo, ação e reação, o B está aplicando uma força sobre o A. Então, chamamos de força BA, certo? O que você vai fazer agora? Vai trazer essa força aqui para baixo. Sobre o bloco A, tem uma força BA aplicando nele aqui para a esquerda. Então, vamos desenhar essa força. Olha aqui, ó. Tem uma força BA aplicando nele para a esquerda. No bloco B, vai ter uma força para a direita, que é a força que o A aplica sobre o B, certo? São as forças horizontais. Você teria mais o peso, né, vertical aqui, né, o peso, e você teria para cima também a força normal, né? E aqui é a mesma coisa, ó, a força peso do B, né? E a força normal também do B. Mas o que vai importar para nós agora são as horizontais. Feito isso, o que você vai fazer? Força resultante. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Deixa eu só arrumar o sinalzinho de igual ali. Certo? Vamos lá. Igual a massa vezes a aceleração. Isso é força resultante. Vou fazer para o A primeiro. Então, para o A, eu tenho uma força para a direita e uma força para a esquerda. Duas forças em sentidos opostos, a resultante é a diferença. Então, vai ficar F menos a força que o B aplica em A. Aí vai ficar igual, aqui, massa vezes aceleração. Como eu peguei o corpo A, então aqui nós vamos colocar a massa do corpo A vezes a aceleração. Agora eu vou para o B. No B, na direção horizontal, só tem uma força, que é a força AB. Então, você vai colocar força AB, que é igual... Como aqui é a massa dB, então você vai colocar aqui, ó, massa dB vezes a aceleração. Fechou o sistema aqui e você vai somar isso. Ação e reação. Então, na soma, elas se anulam aqui. O que vai sobrar? F igual... Agora, a soma das massas, colocar o A em evidência. Ó. Massa do A mais a massa do B vezes a aceleração. Professor, dava para ir direto nessa forma? Dá para ir. Mas a questão é quando pede as forças de contato, de tração. Daí é melhor você ter o sisteminha que você já vai perceber na resolução em seguida. Bom,
A força F vale 10 newtons. Então, vamos colocar aqui, ó, 10, que é igual à soma das massas, que é 6 mais 4, certo? Que vai dar 10, vezes a aceleração. Então, a nossa aceleração, ela vai ficar quanto? Vai ficar o 10 dividido pela soma das massas, que também é 10. Isso vai nos dar uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, beleza? Então, está aqui a aceleração. Mas o problema quer saber qual é a força de contato. Então, nós vamos pegar aqui, ó, força BA ou força AB. Eu vou pegar a que é mais fácil, então eu vou pegar essa aqui de baixo, ó. Então, a força de contato entre A e B, certo? Por isso que eu falei de ter a fórmula feita, porque daí você já vai certinho com a massa certa, ó. Então, massa B vezes a aceleração. Então, a força AB, a massa B, nós sabemos que é quanto? Aqui em cima, ó, um bloco B de 4 kg. Então, 4 kg da massa B vezes 1 da aceleração que você encontrou. Então, a força de contato entre A e B vai ser uma força de quanto? Ó? 4 newtons, certo? Então, esse é o valor da força de contato que foi pedida no problema. Tá certo, moçada? Entendeu o problema? Entendeu a resolução? Muito bem. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos fazer mais um exercício que é um modelinho um pouco diferente agora, tá? Eu coloquei 3 modelinhos. Aqui tem vários modelos desses sistemas de blocos. Eu coloquei 3 para a aula não ficar muito extensa. Certo? Então, vamos em frente. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, deixa seu curtir, comenta, né? Não esquece. Exercício número 2. Os dois carrinhos da figura abaixo estão ligados entre si por um fio leve inextensível. A tem massa de 2 kg e B massa de 10 kg. Uma força F de 48 puxa horizontalmente para a direita e o carrinho B. Qual a aceleração do sistema? Então, vamos lá para a resolução desse problema. Eu vou anotar aqui já, ó, o carrinho A, ele tem massa, então massa 2 kg. O carrinho B, vamos anotar aqui, ó, o carrinho B tem massa de 10, então 10 kg, tá certo? E a força F vale 48 newtons. Então, tá tudo anotadinho aqui. Vamos lá, então. Separar os desenhos, os bloquinhos, né? Para colocar as forças. Então, aqui o bloco A. Então, uma força nele já está fácil, ó, que é a força F. Então, essa força F que vale 48. Então, já está aqui, de boa, né? 48. Agora, olha o que nós temos aqui. O A, ele traciona o B. Então, você vai ter uma força que o A traciona o B. No sentido oposto, você vai ter uma força que o B traciona o A. Então, significa que no corpo A vai ter uma força para a esquerda aqui, ó, moçada. Ó. Essa força é a força que o B traciona o A. Tá certo? E o bloco B, aqui o bloco B, vai ter uma força para a direita, que vai ser a força que o A traciona o B, tá certo? Então aqui não tem atrito também. Bom, nós vamos fazer a força resultante. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vou fazer primeiro para o A. Então, para o A vai ficar F menos o FBA, que é igual, no caso aqui, massa de A, então, massa do A vezes a aceleração. Agora você vai para o B. O B ficou, então, força FAB, que é igual a massa do B vezes a aceleração. Então, fechou o sistema aqui e resolve. Ficou como, então? F igual, ó, soma das massas, MA mais MB vezes a aceleração. Bom, o F vale 48, então 48 igual. A soma das massas, quanto que é as massas aqui, moçada? Ó, 2 mais 10. Então, a massa 2 mais a outra massa, que é 10, vezes a aceleração.
Então, vai ficar esse aqui, ó, 48, que vai ser igual a 12 vezes A. Então, a aceleração vai ficar 48 dividido por 12. Então, 48 dividido por 12, isso vai nos dar uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o valor da aceleração. Se o problema tivesse pedido qual a força de tração aqui no fio, o que você ia fazer? Ia pegar aqui, ó, a força AB, seria então a massa dB. Quanto que vale a massa dB? 10 vezes a aceleração, que é 4. Então, essa força de tração, ó, vamos supor que tivesse pedido. Então, essa força de tração AB seria quanto? Ó? A massa do B, que vale 10, vezes a aceleração, que deu 4. Então, esta força de tração teria dado 40 newtons. Por isso que eu, particularmente, eu gosto de fazer todo o sistema, que aí você já tem tudo direitinho, a questão das massas. Mas se você já tem tranquilidade de fazer direto, beleza. Tá certo, moçada? Então, joia, mais um exercício. Mais uma vez, espero que vocês tenham compreendido a resolução e também tenha clareado um pouco para vocês como que trabalha esse tipo de problema. Vamos fazer mais um, né? Mais um modelinho para vocês compreenderem um pouquinho melhor, tá certo? Vamos lá. Nesse caso, nós temos um bloco que está apoiado, o outro que está suspenso. Algumas vezes aparece com atrito aqui na superfície apoiada. Esse problema, vamos ver aqui, ó. No conjunto da figura abaixo, o bloco A tem massa 0,5 kg. Então, o bloco A, massa do bloco A, 0,5 kg, né? Tá ali. O bloco B, ele possui uma massa de 4,5 kg. Está sobre o plano sem atrito, admitindo G igual a 10 e o fio inextensível. Então, ele está sem atrito. Então, no caso aqui, não vai ter atrito, tá certo, pessoal? Não vai ter atrito. Então, quais são as forças que nós vamos ter? Então, eu vou desenhar aqui o bloco B. O bloco B, que ele está apoiado, né? O fato dele estar apoiado sobre uma superfície, o que nós temos então nesse corpo? Ó? Nós temos o peso dele para baixo. Ele está apoiado, então ele tem uma força de compressão normal, que é para cima, tá certo? E ele vai ter para direita, olha só aqui, ó, ele vai ter uma tração, que é a tração do A aplicando sobre o B. Então ele tem uma tração aqui, ó, que é a tração do A aplicando sobre o B, tá certo? O bloco A, que está suspenso, vai ter, o fato dele estar suspenso ali, né? Então, nós temos o peso dele, ele não está apoiado, então ele não tem uma normal. Nós temos o peso dele, mas nós temos para cima, nós temos uma tração, que é a tração do B aplicado no A. Então, para cima aqui, ó, certo? A tração do B aplicado sobre o A. Bom, como é que nós vamos fazer esse problema? Tá? Força resultante. Então, ó, força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, nesse caso aqui, que é o bloco A, e nesse caso aqui, que é o bloco B, não vamos esquecer. Então, no bloco A, o que eu tenho? Ó, como ele está suspenso e aqui não tem atrito, o sistema vai correr para o sentido do A, certo? Ele vai se movimentar no sentido do A descer. Bom, então aqui eu vou pegar a força maior menos a menor. No sentido que está ocorrendo o movimento, a força é maior. Então, vai ficar peso do corpo A menos a força de tração do B sobre o A. Como nós estamos falando do A, então, massa do A vezes aceleração. Massa do A, certo? Vezes aceleração. No B, que vai estar responsável aqui pelo movimento do B, vai ser essa tração aqui. Então, vai ser a tração do A sobre o B, certo? Que vai ser igual, então, a massa do B vezes a aceleração. Então, você vai somar esse sistema, tá certo? Somou o sistema, ação e reação são iguais, então na soma vai cortar. Então, sobrou o peso do A igual, certo? Vamos colocar aqui a massa do bloco A mais a massa
do bloco B vezes a aceleração. Professor, eu não lembro aí como é que faz o peso. Gente, o peso de um corpo é o produto da massa dele pela gravidade, tá? E aqui no problema diz que a gravidade vale 10. Então o peso que nós vamos usar aqui, o peso do bloco A, então vai ser a massa do bloco A massa do bloco A vale 0,5. Então você vai colocar aqui, ó, 0,5 vezes a gravidade, que é 10, tá? Então essa gravidade vale 10. Então nós teremos um peso aqui do bloco A, um peso dA, que vai valer 50 newtons. Aliás, 5 newtons, né? 5 newtons, tá? 5 newtons. Tá certo? Então, vamos substituir o valor aqui. Então, o peso do bloco A, 5, tá? Isso vai ficar igual à soma das massas, massa A mais massa B. Então, massa A mais massa B vai dar 5 também, porque é 0,5, né? A canetinha aqui está dando uma travadinha, mais o 4,5, ó. 4,5, beleza? Vezes a nossa aceleração, ok? Então, somando 5 aqui, o 0,5 mais o 4,5, vamos economizar uma linha, então aqui vai dar 5, estou indo um pouco mais devagar que a caneta tá dando uma travadinha, 0,5 mais 4,5, então aqui vai dar 5 também, tá certo? Então, isso vai nos dar uma aceleração de 1, né? Olha só, às vezes ela dá uma travada, mas nós vamos arrumando aqui, sem problemas, tá? Então, 5 dividido pelo 5, então isso aqui vai dar 1 metro por segundo ao quadrado, né? Então, esse é o valor da nossa aceleração. Isso responde para nós a letra A, né? A aceleração do sistema. Então, 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Ao quadrado aqui, ó, tá? 1 metro por segundo ao quadrado. Isso é o valor, então, da aceleração. Mas o problema também, ele quer saber qual a força de tração no fio. Para você encontrar a tração no fio, você pode pegar aqui, ó, a tração AB, tá certo? Então, vamos colocar aqui, fazer a tração no fio. Então, a tração AB vai ser igual, então, a massa dB vezes a aceleração. Então, a massa dB vezes a aceleração, tá? Então, a tração AB, então vai ser a massa do bloco B. Quanto que é a massa do bloco B aqui, pessoal? 4,5. 4,5. Vezes a aceleração que você encontrou, que dá 1. Então, isso vai nos dar uma força de tração AB, né? Tração AB, que vai valer 4,5 newtons, tá? Então, esse é o valor da força de tração no fio. Tá certo, pessoal? Desculpa aí que a caneta travou um pouquinho, eu acabei dando uma reduzida aqui, mas beleza, deu certo e é isso que importa. E o mais importante de tudo é se você está entendendo, se você está compreendendo, que esse é o principal objetivo aqui do canal. Valeu, gente? Vou deixar no final desse vídeo o link de algumas aulas também do canal que você talvez ainda não assistiu, que você queira conhecer, tá? Para você assistir, para você conhecer e também para você melhorar aí o seu conhecimento em física e melhor nas provas, e melhor no Enem, e melhor no seu vestibular. Valeu, moçada, muito obrigado pela atenção de mais essa aula e bons estudos para você.